todos, que assim seja. Amém. Obrigada. Boa noite, meus amigos. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente em nossos corações hoje e sempre. Eu sempre trago para vocês uma historinha e hoje eu trago para vocês Histórias que Ninguém Contou, do livro Histórias que Ninguém Contou, Conselhos que Ninguém Deu, de M.J. Brito. E, como sempre, gosto muito da frase de Cora Coralina, que nos diz: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. E hoje eu trago para vocês a lição 34, que se chama A Lição da Gruta. Vamos a ela. Jesus, quando esteve no mundo, cuidou de preparar seus discípulos, alunos, aprendizes, para as várias situações de dificuldades que eles teriam que superar para a divulgação do Evangelho. Aqueles simples pescadores, embora moralmente virtuosos, necessitavam de novas experiências a fim de consolidar os ensinamentos recebidos. Pensando nisto, certa feita, o mestre os convidou a ir a uma gruta. Não disse quantos dias ali passariam. Tão logo adentraram a gruta, o mestre lhes deu conhecimento da missão que deveriam realizar naquele local. Cumpriu-lhes unicamente rever e discutir em grupo os ensinamentos já apresentados. Pediu-lhes o mestre que todos se mantivessem preocupados apenas com esse propósito e que aguardassem o seu retorno, pois necessitava ir a um lugar mais reservado. Orientou-os a não desanimar e perseverar no aprendizado. No primeiro dia, todos ficaram satisfeitos. Havia muita paz no ambiente, a convivência fraterna entre eles deixava o grupo muito unido e todos se sentiram reconfortados diante das consoladoras lições evangélicas. Findou o dia e o mestre não voltou. No segundo dia, recomeçaram o aprendizado e, novamente, puderam sentir a felicidade de estarem juntos e usufruíram da paz e do amor que o Evangelho proporciona. Ansiavam retornar à vida junto aos homens e disseminar a luz do Evangelho por todos os cantos. Findou o segundo dia e o mestre não retornou. No terceiro dia, já davam sinais de impaciência com a ausência do Senhor, mas atentos à sua recomendação, reiniciaram o estudo do Evangelho. O dia transcorreu em clima de muita tranquilidade e a recordação de várias parábolas serviu de alento para aquela espera que já estava se tornando angustiante. Todos sentiam vontade de sair da teoria para a prática, voltando ao convívio com os homens para auxiliar e servir. Ao fim do terceiro dia, o mestre também não apareceu. Assim, passaram-se os seus primeiros dias e eles disciplinadamente repetiam a cada dia o que haviam feito nos dias anteriores. A cada dia, no entanto, diminuía-lhes a empolgação. No sétimo dia, já desesperados com a ausência do mestre, decidiram abandonar o local. A dúvida, a incerteza, o desânimo, o desespero, o temor, a descrença e a falta de perseverança haviam enfraquecido a fé daqueles valorosos trabalhadores. Ao saírem da gruta, a surpresa. Todos estavam leprosos. Apavorados e aflitos, retornaram ao interior da gruta. Ao chegarem ao lugar de antes, encontraram Jesus, que os esperava pacientemente. Vendo o mestre, todos se encheram de alegria, coragem, ânimo e fé. Tomando a dianteira, Pedro falou pelo grupo. Só para
no ensejo nosso, hoje não existe mais a palavra leproso, se usa a palavra hanseníase. Senhor, onde estivestes? Esperamos-te por 7 dias, até que, sem saber o que fazer, decidimos sair. Vê o que aconteceu conosco. Estamos todos leprosos. Jesus, fitando-os com bondade, disse-lhes: não vejo em vossos corpos doença alguma. E eles, perplexos, se entreolharam e constataram que não estavam doentes. Mas como? Retrucou Pedro. Ainda há pouco nos vimos lá fora, estávamos todos leprosos. Só então compreenderam o sentido da lição da letra. A dúvida, a incerteza, o desânimo, o desespero, o temor, a descrença e a falta de perseverança são doenças tão perversas para a alma quanto a lepra para o corpo. A alegria, a coragem, o ânimo e a fé funcionaram como remédio, livrando-os do mal. Então, meus amigos, MJ Bito nos dá o primeiro conselho, que diz o seguinte: não se deixe dominar pela dúvida e a incerteza. Todas as dificuldades passam, todos os erros são corrigidos e todos se melhoram sempre. Dia a dia, o passado vai ficando mais distante e mais esquecido. E eu procurei uma frase de Chico, que fala sobre a incerteza ou a dúvida, que diz assim: e aguardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. E essa historinha, meus amigos, me lembrou muito que estamos passando, que é a pandemia do coronavírus. A grande maioria das pessoas, hoje, ou melhor, desde março do ano passado, tem muita dúvida e muita incerteza sobre o futuro. A grande maioria não conseguiu ver e não conseguiu enxergar o lado bom da pandemia. Mas muitos de vocês vão virar para mim e vão dizer: mas como, Ana? Como olhar uma coisa boa que só se tem tristeza? Eu não estou aqui querendo dizer que não existe sofrimento no Covid-19. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, por trás de tudo que está nos acontecendo, existe um motivo, existe uma razão, existe um porquê. Porém, temos que ter a capacidade de olhar isso com outros olhos e ver o lado bom de qualquer coisa que nos acontece. Absolutamente tudo que nos acontece, acontece por uma razão. Não existe acaso. Acaso não existe. O Covid-19 está aí para mostrar ao mundo que precisamos mudar. Há a necessidade de mudar. Continuando os conselhos. Ele diz no segundo: esqueça o ontem que lhe desagradou. Caminhamos para frente e não para trás. Concentre-se no hoje e veja-se no amanhã. Com certeza, lá, você estará bem melhor do que ontem e hoje. Tudo progride, se aperfeiçoa, e você não é exceção. Por quê? Vamos voltar ao Covid-19. Qual de nós aqui, vamos pensar que antes de pandemia, todo mundo, segunda-feira, a grande maioria, meu Deus do céu, começou a semana, vou ter que trabalhar. Ai, meu Deus, vou ter que aturar aquele meu chefe chato, papapá.
Aí chega sexta-feira, todo mundo, oh, que maravilha, hoje é sexta-feira, vou curtir final de semana, sábado, domingo em casa, sem horário para acordar, podendo ver meus filmes, jogando, brincando com os meus filhos, saindo com a minha esposa. E simplesmente, quando chega a pandemia, você tem a oportunidade de estar na segunda-feira na sua casa, você não vai se deslocar para o trabalho, você vai poder ficar com a sua esposa, com seus filhos, curtir o final de semana na sua casa, junto com seus filhos e com a sua esposa. Por que isso é tão ruim assim? Por quê? Não se consegue se ver e enxergar uma coisa tão boa aí. Aí acontecer como os discípulos. Primeiro dia, show. Segundo dia, idem. Terceiro dia, tudo bem. Mas do quarto em diante, o bicho pegou. Por quê? Não se olhar para esta oportunidade de estar junto dos seus, de poder curtir mais seus filhos, de poder ver mais filmes, de poder se sentir mais próximos daqueles que é a sua própria família. Por que isso dói tanto? Por que é nessa necessidade de desespero? Ou você está tendo uma oportunidade dessa? Aproveite, curta. Não entre em desespero com isso, porque tudo passa. Chico nos diz isso. Buscar este olhar. Tentar olhar com outros olhos. Tudo depende de você. Se você quiser, você vai fazer de Covid-19 a sua maior força. Continuando. Terceiro conselho. Uma mente aturdida por pensamentos negativos vê o que não existe, crê no que não acontece, perturba-se diante de dificuldades de pequena monta. Dê a seus problemas apenas a dimensão que eles merecem e concentre-se, e quanto possível, nas soluções. Por quê? A grande maioria se disse: o que eu vou fazer em casa? Eu não aguento ficar, eu não consigo ficar em casa. Isso não é para mim. Tudo, ou então, o contrário, aquele perfeccionista, né? Tudo precisa ser perfeito. Ou então já é tarde demais, eu não consigo fazer isso. Todo mundo tem seu talento, todo mundo tem os seus dons. Quantas pessoas dentro de casa buscaram mais conhecimento, começaram a fazer quentinhas em casa, fazerem bolos, vender. Ok, vocês vão dizer, mas isso não foi para todo mundo? Sim, não foi para todo mundo. Mas se foi para você, agradeça. Sou velho demais para isso. Nasci pobre, vou morrer pobre. Quem te disse isso? Quem te disse que você não tem capacidade para buscar coisas novas? Conhecimento, adquirir conhecimento, aprender em qualquer idade. Felicidade dura pouco? Depende. Depende do seu olhar. Covid-19 nos trouxe o olhar para o outro, da necessidade do outro. Eu não uso máscara só para mim. Eu uso a máscara para o outro. Porque se eu não quero ficar doente, eu também não quero que meu próximo fique. Isto sim é amor. Isso é evangelho. Isso é Jesus. Aí sim, eu sou uma seguidora do Cristo. Aí sim, eu estou seguindo Jesus. Porque limpar minhas mãos com um álcool gel, usar a minha máscara, trocar a minha máscara, ou usar o fake shield, não importa. Porque eu estou cuidando de mim, mas eu também estou cuidando do outro. Você não usa máscara só para você. A máscara é para o outro também. Porque se você não quer pegar Covid-19, você não vai querer passar para alguém.
Quarto conselho. No momento da prova, dobre sua cota de amor ao próximo. Procure sempre encontrar alguém necessitando da sua presença e auxílio. Quando fazemos alguma coisa em proveito de outrem, a recompensa sempre vem. Mas essa recompensa, meus amigos, não é financeira. Vocês vão me perguntar mais uma vez, poxa vida, mas eu não tenho dinheiro para ajudar o outro. Quem te disse que você só ajuda com dinheiro? Auxílio, você pode auxiliar o teu amigo, o seu vizinho, apenas ouvindo. Pelo desespero que muita gente está no Covid-19, nas paranoias que muitos ficaram, escute, única e exclusivamente. Por quê? Quando você desabafa, quando você põe para fora, alivia a sua dor. Muitos perderam a família inteira, meus amigos. Que tinha que ser. E vai ser difícil explicar a um homem ou uma mulher que não perdeu pai, mãe, filhos ou esposa e assim vai. Que perdeu primos e tudo. Mas isto tem algo para acontecer. Pessoas que desencarnaram têm o seu motivo, como também aqueles que estão aqui. Quem continua também tem. Da mesma forma que uma pessoa não pega gripe, mesmo tomando H1N1, Covid-19 é a mesma coisa, haverá pessoas que não vão desenvolver a doença. Não vão ter as consequências do coronavírus. Mas outros terão. Da mesma forma que as pessoas tomam a vacina e ficam gripados, e outros não ficam gripados há tempos. A imagem que eu trouxe. A beleza da pessoa está na capacidade de amar e encontrar no próximo a continuidade de seu ser. E também em reconhecer que nessa vida você estará sempre precisando de alguém. E sempre terá alguém precisando de você. Ajudar, meus amigos. Entre abril e maio do ano passado, a grande maioria de adolescentes cometeram suicídios no mundo pelo desespero de ficarem trancados, entre aspas, dentro de casa. Não conseguiram lidar com isso. E acabaram com a própria vida. Ninguém precisa chegar a isso, meus amigos. Ninguém. Precisamos, sim, ter fé. Acreditar. Ter a certeza de que tudo passa. Que o coronavírus vai passar. Quanto tempo vai durar? Não sei responder para vocês. Eu não tenho bola de cristal. Mas vai passar. Quanto tempo mais? Também não sei responder. Seria até da minha parte algo errado em tentar fazer previsões. Não sei fazer. Vai passar. Porém, aprender com isso. Saber caminhar. Estando com Covid-19 à nossa volta. Porque se a gente olhar também, se fosse assim, aqueles que são portadores do HIV, como seria? Até hoje, meus amigos, não existe a cura da AIDS. Mas existe um coquetel que está aí há mais de 30 anos. E se não fosse esse coquetel, a grande maioria que são portadores do vírus não estaria aqui conosco. Então, pode ser que a vacina de Covid-19 demore um tempo. Da mesma forma que as crianças hoje, como todos nós, tomamos nossas vacinas no decorrer da nossa infância, com certeza a Covid-19 será uma delas. Porém, quanto tempo? Não sabemos. Mas isso vai chegar. A ciência e tecnologia cresceu demais.
para muita gente não quer se vacinar, se dando a desculpa de que essa vacina é muito pouco tempo para isso. Se você quiser olhar com esses olhos, é um direito que te assiste. Não estou dizendo que você não tem que olhar com esses olhos. Porém, muitos já se vacinaram. E eu conheço vários que já se vacinaram e não tiveram problema nenhum. Último conselho que ele nos dá é aquele que disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai que me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, esta passagem evangélica é de João, capítulo 8, versículo 28 e 29. Então, meus amigos, discípulo e apóstolo. Então, os apóstolos de Jesus são aqueles que foram enviados, e discípulo é aquele que segue Jesus. Então, nós somos discípulos de Jesus. É aquele que aprende com o mestre, procurando reproduzir sua técnica, estilo, pensamento ou vivência. E o apóstolo é todo aquele que propaga uma ideia ou doutrina. E o nosso mestre é aquele que pode ensinar os outros, porque tem a maior sabedoria ou a capacidade de ação, como é o nosso mestre Jesus. E nessa passagem, que ele, como eu já li anteriormente, é muito interessante, porque muita gente costuma interpretar este versículo como se Jesus estivesse se referindo à sua crucificação. Levantar o Filho do Homem seria erguer Jesus na cruz. Essa interpretação é absurda. Se Jesus tivesse se referido a si mesmo, ele teria se enganado, porque ele não foi reconhecido nem pelos judeus, nem por 2/3 da humanidade que adota outras religiões, e nela pela grande maioria dos que se dizem cristãos, mas que nunca sequer leram os evangelhos, muito menos estudaram eles. O Filho do Homem é o homem no seu próprio estágio evolutivo e é o fruto do homem, o resultado dele. Quando nós nos desenvolvemos, nos levantarmos, não? Espiritualmente, desenvolvendo o Filho do Homem, o resultado de nós mesmos, conheceremos o eu sou. Teremos desenvolvido satisfatoriamente a nossa consciência e seremos instrumentos de Deus. E ele finaliza, né, dizendo: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Então, a interpretação, aquele que me enviou está comigo, no grego, ser e estar são o mesmo verbo. Deus não está com o Cristo. Deus é com o Cristo. Pois o Cristo é a manifestação de Deus, como todos nós temos a centelha dele dentro de nós. E porque eu faço sempre o que lhe agrada. Agrada é a tradução do adjetivo grego, arresta, que se refere a servir. Ao serviço voluntário prestado a alguém, a cumprir a expectativa de alguém servindo. Quando fazemos a vontade de Deus, Deus é conosco através do Cristo que habita em nós. Então, meus amigos, na historinha da gruta, ele nos coloca que faço sempre o que lhe agrada, porque Jesus disse aos seus discípulos, aos seus apóstolos, que ficassem na gruta e estudassem o Evangelho. Ele estava sendo testado. Nós estamos sendo testados pelo Covid-19. Até onde você é capaz de ir? Até onde vai a sua fé? Você acredita ou não
que isso vai passar. Você tem mesmo fé? Você acredita? Por que tanto desespero? Se você acredita, acalma teu coração. Ore. Se uma palavra tem força, meus amigos, imagine o poder de uma oração. Precisamos ter calma, paciência. Porque senão, muitos de nós vão passar por situações que com certeza não iam gostar de passar. Eu tenho um grande amigo meu, perdoe se eu não citar o nome, ele não tomou a vacina, nem a primeira, como tão ruim, tão pouco a segunda. Porém, no Dia dos Pais, ele com sua família e o namorado de uma de suas filhas foram a uma cidade da região dos Lagos passar o Dia dos Pais. No dia 17 de agosto, esse meu amigo foi internado. Com uma grande dificuldade respiratória, não queria ir ao hospital, mas as filhas e a esposa insistiram nisso, e ele foi. Quando adentrou o hospital, 3 dias depois ele estava no CTI. 4 dias depois estava entubado. Passou 15 dias entubado, recebeu inicialmente 8 litros de oxigênio, depois passou para 10. Depois de ser entubado, durante 15 dias, você não pode permanecer entubado. No 16º dia foi feita uma coisa que se chama traqueotomia, nessa região aqui do nosso pescoço. E ele conseguiu sair dessa. Mas aí eu pergunto para vocês, será que, se ele tivesse tomado a vacina, ele teria passado por isso? Será que quis brincar com a sorte? Será que hoje se arrepende? Precisamos, meus amigos, buscar sempre a lucidez em qualquer coisa que a gente faça. Nós somos responsáveis por nossos atos. No livro O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, ele diz uma frase, ele diz várias frases, né, no livro, que era um livro que foi feito para crianças, mas é o livro mais vendido, já foi traduzido para 220 países do mundo e traduzido para vários dialetos. E esse livro até hoje é considerado um clássico. E ele diz para a gente que você é eternamente responsável por aquilo que cativas. Por que odiar as rosas se uma te espetou? Por que o adulto não se permite mais ser criança? Uma frase que parecem tolas, mas que tem uma profundidade de ensinamento muito grande. Por que eu tenho que odiar a Deus e o mundo porque algo me aconteceu? Por que eu tenho que questionar Deus porque Ele me levou minha família? Por que eu tenho que odiá-lo por isso? Houve um motivo, uma razão de ser. Então, se uma rosa te espetou, não significa que todo mundo vai fazer isso e todas as rosas vão te espetar. Não significa que tudo à sua volta vai ruir, vai se espedaçar. Não existe isso. E que ser criança, eu estou falando de ser criança no sentido de brincar,
de se alegrar, de ser feliz. Toda criança é assim. Por que que a gente, quando cresce e vira adulto, você não pode mais brincar? Você não pode falar como criança, porque aí você é taxado de louco, de maluco? E por quê? Eu sou eternamente responsável por aquilo que eu cativo. Porque é o amor, cativar. É importantíssimo que cada um de nós tenha certeza disso. Cativar o outro, mesmo que o outro se importe muito com isso. Eu falo muito isso. Se teu vizinho você passa, você dá bom dia, ele não te responde, não se preocupa. Quem está de bom humor é ele, não é você. Não deixa que isso te atinja. É ele que está de bom humor. Você está dando bom dia para ele, isso aqui que ele tem bom dia. Uma boa tarde ou uma boa noite. Se a pessoa não te responde, ok, você fez a sua parte. Não se cobre tanto isso. Tente sempre ver o lado bom das coisas, o lado bom de uma pessoa. Todos nós, meus amigos, ninguém, absolutamente ninguém sobre a face da Terra é perfeito. Todos nós temos a capacidade de rir e de chorar, de estar no momento de ser introspectivo e ser extrovertido, estar muito bem, estar muito mal, de sorrir e de chorar, de ficar triste, de ficar alegre. Nós somos eternamente uma balança. Muitas das vezes conseguimos estar equilibradíssimos, mas tem momentos que não. Mas buscar sempre um lado bom de tudo que nos acontece. Sempre. E eu termino, meus amigos, finalizando com essas seguintes passagens, que é Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. E como eu sempre digo, troque aquela palavra pela religião que você segue. Você reconhece o verdadeiro católico pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Se reconhece o verdadeiro evangélico pela sua transformação moral, se reconhece o verdadeiro budista e assim vai. Todas as religiões se encaixam nessa frase. E João Miro diz o seguinte: não é preciso mostrar beleza aos cegos, nem dizer verdade aos surdos. Basta não mentir para quem te escuta, nem decepcionar os olhos de quem te vê. Então, meus amigos, que a luz, a paz de Jesus de Nazaré abençoe a todos, nos proteja sempre, que possamos continuar, trilhar o nosso caminho, com ou sem Covid, mas, acima de tudo, tendo a certeza de que estou no Pai, o Pai está em mim, mas Ele é maior do que eu.